O pastor Rafa iria pregar hoje, mas ele pediu para trocar. No começo da semana ele já estava um pouco doente também, então a gente trocou. E próximo domingo será ele e era eu. Mas a gente vai continuar com a exposição do livro de Mateus. Então vocês podem abrir a Bíblia de vocês no livro de Mateus, capítulo 17, do verso 1 até o verso 13. Mateus 17, do 1 até o 13. Texto que o Márcio Felipe já leu no começo. Normalmente nós temos feito isso, a abertura tem sido com o texto em que vai ser pregado, então nas próximas vezes já lê o texto no começo, já deixa, segura com o dedo, ou então bota uma fita, que vai ser o texto que a gente vai trabalhar. Amém? Todos acharam? Vamos fazer a leitura então do capítulo 17, verso 1 do livro do Evangelho de Mateus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando a nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: Por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Amém. Vamos orar novamente para que Deus venha nos dar sabedoria e discernimento para entendermos a palavra de hoje. Senhor, eu quero te agradecer primeiramente por termos acesso à tua palavra, que a gente não venha usá-la como um artefato de recordação ou como algo que decora as nossas mesas, a nossa casa, mas que de fato, Pai, a Tua palavra possa estar viva nos nossos corações. Que não somente durante o culto, mas que no dia a dia, Pai, a gente possa abrir as Tuas Escrituras e sermos moldados através dela, Pai, através da Tua própria palavra. Que neste momento, Senhor, venha nos dar sabedoria para entendermos o texto e que a gente possa sair daqui, Senhor, com um coração diferente do que chegamos, Pai. Não porque vamos fazer coisas práticas e esquecemos na próxima semana, mas porque a Tua palavra tem o poder de moldar os nossos corações, Senhor. É isso que eu te peço, Deus, e te agradeço. Amém. Irmãos, nós temos estudado o livro de Mateus há algum tempo, talvez um pouco menos do que um ano, dentre algumas pausas. E nessa última parte que nós temos estudado, temos falado muito sobre perseguição a Jesus, sobre Jesus já chegando próximo da sua morte, sobre os discípulos entendendo às vezes, e às vezes parece que nunca tinham andado com Jesus, mas nós chegamos num texto bastante interessante e intrigante também, que é a transfiguração. Mas antes de fato de ir para o texto, eu queria fazer algumas perguntas retóricas para os irmãos. A primeira é se você já se deparou numa situação em que você tenta argumentar com alguém que a sua escolha é a certa, e aquela pessoa teima que não, que a escolha dela é a certa. Talvez, se você é casado, ou se você já fez trabalho em grupo, se você fez faculdade, ou no trabalho, em qualquer situação, você já deve ter passado por isso. É desgastante, principalmente quando você sabe que a sua escolha de fato é a certa, que você sabe o que é que vai acontecer lá atrás, se você já passou por aquilo. Imagina talvez você que é pai ou que é mãe, que já passou pelo que o seu filho passa por ser criança, e você fala: não faça isso.
E ele vai lá e faz. Você preferiria se ele não tivesse feito, tivesse ele escutado. É demorado. Ensinar alguém teimoso é demorado. Você pode já ter passado pelos dois lados, ser o teimoso ou ser a pessoa que tenta ensinar o teimoso. Jesus e os discípulos eram dessa forma. Se você tem vindo nos últimos 4 ou 5 cultos, você vai ver que Jesus está falando a mesma coisa em formas diferentes só para os discípulos. Ele não está falando com a multidão, ele não está falando com os fariseus, ele está falando só com os discípulos. Mas mesmo assim, quando a gente pensa que os discípulos amadureceram e entenderam toda a mensagem do Evangelho, Pedro chega lá e, não, Jesus, você não vai morrer. E Jesus fala, sai da minha frente, Satanás. Irmãos, estar com alguém teimoso é difícil. Ser teimoso também deve ser muito difícil. Ou você, quando se depara que, nossa, eu sou teimoso, deve ser difícil encarar essa realidade também, de que você é o teimoso. Eu, por várias vezes, já percebi que eu sou muito teimoso. Tanto quando eu tinha 16, quanto 24, e a Sara fala alguma coisa e depois eu percebo, eu poderia ter ouvido a Sara. Eu não precisava ter sido tão teimoso assim. Essa é a realidade de Jesus e dos discípulos, irmãos. O que nós vamos ler hoje não é nada novo do que a gente já leu nos domingos passados. Mas mesmo assim, Jesus acha necessário, de outra forma, com outra roupagem, ensinar as mesmas coisas para os discípulos. Eu estou aqui, eu sim sou o Cristo. Os discípulos acreditavam nisso. Mas eu preciso padecer. Porém, eu ressuscitarei. Irmãos, nós chegamos nesse texto após 2 acontecimentos. Se você for no verso 16, do 13 até o 20, a confissão de Pedro. Tu és o Cristo. Eles sabiam que Jesus era o Cristo. Eles não tinham dúvida disso. Pedro, como porta-voz de todos os discípulos, tinha falado isso. Porém, do verso 21 até o 28, nós temos outro fato. Pedro, aquele que tinha dito que Jesus era o Cristo, falando, não, Senhor, eu quero que você seja o Cristo, eu acredito nisso, mas essa parte do morrer, se o Senhor puder tirar, seria legal. E Jesus repreende Pedro. Então nós chegamos a esse texto, do verso 17, com esse contexto. Os discípulos ouvindo Jesus falar, eu vou morrer, eu vou padecer, mas eu vou ressuscitar. Eles, porém, entendendo partes, entendendo o que eles queriam entender. Eles não aceitavam, porque como o pastor Rafael falou no domingo passado, a visão deles era que esse Senhor, esse rei, não viria padecer, não viria sofrer, ele viria governar, ele iria destruir Roma e iria reinar sobre Roma. Ele não seria esse sofrimento e esse padecimento como Jesus fala. Então nós chegamos no verso 1 do capítulo 17, que diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Irmãos, não se há uma resposta concreta de Jesus porque que em alguns momentos ele chamava Pedro, Tiago e João. Mas ele chamava. Ele tinha 12 discípulos, mas em alguns momentos ele escolhia 3 e esses 3 viam coisas e ouviram coisas que os outros não ouviram. Eu não posso chegar e dizer que eram os preferidos de Jesus, mas a Bíblia deixa bem claro que esses 3 faziam parte de um pequeno grupo dentro do grupo seleto de 12 discípulos. Um exemplo disso é lá em Marcos 5,33, se o Joab puder abrir. Em Marcos 5,33 vai falar sobre a filha de Jairo. Então a mulher amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus, um pouco para trás, por favor. Mais para trás. Foi muito para trás, mas enfim, perdão, eu que devo ter errado a referência. Mas em Marcos 5, capítulo 5, peço perdão, fala sobre a cura da filha de Jairo. E quando Jesus entra para curar a filha, ele chama apenas os 3. Em Marcos 14:33, quando Jesus vai até o Getsemane, ele chama também os 3. E nesses 2 momentos, não são os únicos, Jesus chama tanto Pedro quanto os irmãos Tiago e João. Depois
Os irmãos podem ver direitinho em Marcos 14 e também em Marcos 5. Outra coisa interessante dessa parte é sobre esse alto monte. Não se sabe ao certo onde era esse monte. Obrigado, Jovem. Não se sabe ao certo onde era esse monte. Muitos acreditam que era o Monte Tabor, que fica na região da Galileia. Um fato interessante é que hoje existem 3 igrejas nesse monte. Isso é apenas um fato curioso. E as pessoas que fizeram essas igrejas fizeram em homenagem a Pedro, que mais na frente vai falar sobre fazer uma tenda para 3 pessoas: Jesus, Moisés e Elias. Então, se hoje você for, irmão Naldo quer ir visitar, ele vai conhecer lá. Marcos 5:37, filha de Jairo. Obrigado. Então, se hoje você for na região da Galileia, lá no norte de Israel, você vai ver que tem 3 igrejas em cima do Monte Tabor, porque eles acreditam que ali foi que Jesus foi transfigurado. Verso 2: E Jesus, já em cima do monte, foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Irmãos, quando eu fui pesquisar o que significava esse transfigurado, um termo muito parecido era metamorfose, né? Esse período é o primeiro período que eu estou fazendo grego no seminário, então não cobre muito de mim, eu pronúncias de grego, mas em português, transfigurado, transfiguração, metamorfose. Talvez daqui 1 ano, 2 anos eu possa voltar com a pronúncia certa. Jesus foi mudado, ele mudou a aparência. A aparência dele era uma e a aparência dele agora era outra, diante dos discípulos. Então imagina, você está conversando com alguém, essa pessoa te chama de canto e do nada ela simplesmente começa a resplandecer como o sol e as roupas dela se transformam tão claras quanto a luz. Não é todo dia. Não foram todos os discípulos, foram apenas 3. Mas Jesus tinha um porquê fazer isso. Ele queria mostrar o seu corpo glorificado, porque os discípulos ainda não acreditavam com toda a certeza que ele ia ressuscitar. Lembram que quando ele falou, lá no verso 16, sobre a ressurreição, sobre a morte, os discípulos só pegaram a parte da morte. Então, na cabeça dos discípulos, Jesus morrer, não pode. Logo, eles nem se tocavam que Jesus também falava: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eles só ficavam com a parte do morrer. Então, o que Jesus faz com Pedro, João e Tiago é: eu vou ressuscitar. E depois que eu ressuscitar, é desse jeito que eu vou ficar, glorificado. Ele dá um pequeno gostinho dos discípulos de verem como seria o seu corpo, para eles terem fé no que eles estavam vendo. Já que tudo que ele tinha falado, que ele tinha feito, os milagres, os sinais, parecia que os discípulos ainda estavam meio para lá e para cá. Ele: não, então vou fazer o seguinte: o corpo que eu vou ter depois da ressurreição, eu vou mostrar para alguns. E eu acredito que assim eles vão acreditar que de fato eu vou ressuscitar. Jesus não precisava que os discípulos aceitassem que ele iria ressuscitar, mas o papel de Jesus era ensinar os discípulos sobre o reino de Deus, sobre o sofrimento, mas também sobre a glória. Então, fazer com que os discípulos tivessem fé, e quando eu digo uma fé cega, em que ele ia ressuscitar, mostrando todos os argumentos, mas se alguém perguntasse: ei, esse cara que anda com vocês, ele diz que vai morrer e vai ressuscitar, os discípulos poderiam falar: sim, eu sei disso, ele fala isso para a gente, ele ensina isso para a gente. Era isso que Jesus queria, que os discípulos entendessem de fato que ele ia ressuscitar. No verso 3 diz assim: e eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Irmãos, já estava tudo muito bonito, Jesus estava transfigurado na frente deles, mas as coisas ficaram mais interessantes. Do nada apareceu Moisés e Elias. Nós não sabemos ao certo o porquê da escolha destes 2 personagens. O texto não fala, e os outros evangelhos também não falam por que Moisés e Elias. Mas existem algumas semelhanças entre esses 2 personagens que são interessantes. A primeira é que Moisés e Elias já tinham presenciado a glória de Deus. Moisés, na sarça ardente, ficou com medo ao ouvir a voz, e Elias, no Monte Horebe, quando estava fugindo, ele também ouve a voz de Deus, e ele também esconde o rosto com medo. É uma das semelhanças. Outra semelhança também interessante, característica na verdade, é que os 2, Moisés representava a lei
e Elias representava os profetas. Outra característica é que, para os judeus, eles esperavam que Moisés e Elias de fato aparecessem, porque lá em Apocalipse fala das testemunhas, e na visão dos judeus era Moisés e Elias. Existem outras interpretações, mas na cabeça deles, Moisés e Elias iam aparecer antes de Jesus voltar, antes de Jesus, na verdade, aparecer, né? Aqui era a primeira aparição de Jesus. Uma coisa interessante, enquanto eu estava estudando, é que aqui no livro de Mateus não mostra, mas lá em Lucas 9, do 30 e 31, essa referência vai estar certa, vai falar o que é que eles estavam conversando. E eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus que ele estava para cumprir em Jerusalém. Só o livro de Lucas vai trazer exatamente isso aqui. Moisés e Elias apareceram do nada, e o que é que eles estavam conversando? Exatamente o que Jesus vem conversando com os discípulos há todo esse tempo, sobre a morte de Jesus que estava para cumprir em Jerusalém, estava próximo. Então esse era o assunto. Uma certa tarde, uma certa noite, eu não sei o horário, os discípulos viram eles 3 conversando sobre a morte. Mais uma vez os discípulos estavam sendo confrontados em relação ao que é que eles tinham a acreditar. Na morte de Cristo, no padecer de Cristo. Continuando, no verso 4, diz assim: Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Irmãos, no verso 4, eu quero acreditar que Pedro estava maravilhado com tudo que ele estava vendo. Novamente, não é todo dia que você vê Jesus, Moisés e Elias conversando em cima do monte e Jesus resplandecendo, aquela imagem bem angelical e bem magnífica de se ver. Existe uma certa análise sobre esse texto específico, que é como se Pedro estivesse tão feliz que ele fala assim: isso aqui está tão bom, a gente não quer sair daqui. Vamos construir tendas e vamos ficar todo mundo aqui por um tempo, vendo essa conversa e vendo Jesus resplandecido dessa forma. Não se sabe ao certo se de fato era isso que ele queria saber. Tanto não se sabe ao certo que no livro de Lucas também, quando narra esse mesmo texto, Lucas fala que Pedro não sabia o que estava falando. Lucas só fala isso. Pedro, ao falar que queria construir uma tenda para Jesus, para Moisés e para Elias, ele não sabia o que estava falando. O certo é, eles estavam maravilhados com tudo aquilo. Eles tinham noção de que eles eram um grupo seleto e que eles estavam vendo algo que talvez ninguém viria naquele momento. Do verso 5 até o verso 8, algo interrompe toda essa felicidade de Pedro e essa vontade de construir essas tendas. Diz assim no verso 5: Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Irmãos, esse texto, ele já foi ouvido por você talvez em outras pregações. Não somente essa nuvem que Moisés e Elias ouviram, saíram a voz, mas também essa frase em específico: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. No batismo de Jesus, quando Jesus está sendo batizado por João, vem uma nuvem e dessa nuvem sai exatamente essa frase. Porém, aqui nesse texto tem um acréscimozinho: escutem o que ele diz. Uma das semelhanças que eu tinha falado em relação a Moisés e Elias era justamente essa. Eles presenciaram também a glória de Deus. E algo muito interessante é a reação deles. A reação de Moisés foi ficar com medo e esconder o rosto. A reação de Elias foi esconder o rosto. E a reação dos discípulos não seria diferente. O que acontece? Este é o meu filho amado, verso 6. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de braços, tomados de grande medo.
Irmãos, eu não sei se você já ansiou ver a glória de Deus aqui nesta terra. Talvez se você foi de uma igreja que buscava que isso acontecesse, porque existem igrejas que buscam isso, talvez você já pediu para ver a glória de Deus. Eu não sei se isso é tão sábio no sentido de eu quero aqui nesta terra enxergar a glória de Deus, porque os exemplos que a gente viu até agora, os discípulos ficaram com muito medo. Eu não estou falando da glória de Deus, de uma pessoa se converter, de povos ser alcançados, mas de fato é essa glória aqui. Uma experiência em que uma voz e uma nuvem fazem uma pessoa cair no chão e ficar com medo. Nós devemos sim buscar a glória de Deus nas nossas ações e também na vida da igreja. Mas Jesus, sabendo de todo aquele contexto, o que é que ele faz? Levantem-se e não tenham medo. Irmãos, os discípulos, eles acreditavam em Jesus, mais uma vez. Eles acreditavam em Jesus. Porém, a cabeça dele estava um pouco confusa. A gente vê isso quando a gente lê os últimos evangelhos. Tu és o Cristo. Não, não quero que você morra. Não, mas tu és o Cristo. Mas ao mesmo tempo que tu és o Cristo, eu não quero que você morra. Jesus sabia o que afligia os corações dos discípulos. Eles sabiam que eles eram homens, pecadores, e que eles talvez não tinham entendido todo o evangelho como eles não tinham entendido todo o evangelho. O que ele poderia fazer? Acalmar. Não tenham medo. Eles não precisavam ter medo, não só dessa voz, mas de todo o outro contexto. Jesus sabia o final da história. Jesus sabia que depois de 3 dias ele iria ressuscitar. Possivelmente, você já deve ter passado por situações muito ruins na sua vida. Eu não consigo imaginar o que você passou, somente o que eu passei, mas eu sei que você passou por situações ruins. E o que Jesus pode falar é: acalme-se, não tenha medo. Ele sabe o final da história. Se você entregou a sua vida a Cristo, se você de fato entendeu que Ele era o seu Salvador, acalme-se, não tenha medo. É difícil? É difícil. A gente tenta resolver as coisas com as nossas próprias mãos e, não, eu vou fazer, eu tenho que dar meus pulos aqui. Sim, na maioria das vezes a gente vai fazer isso. Mas a grande verdade é: acalme-se, não tenha medo. Jesus sabe o final da história. Ele sabe que o final da história não acaba com um padecimento, mas sim com a glória, com Cristo sendo revelado. Então é isso que ele faz com os discípulos. Ele pede para eles se levantarem e fala: não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Acabou. Todo aquele contexto, toda aquela luz reluzente, aquela voz saindo das nuvens e toda aquela coisa brilhante, e Moisés e Elias que eram esperados, sumiu. Só estava agora os 3 discípulos e Jesus. E o que é que eles fazem agora com essa informação? Porque foi muita informação. Em um curto período de tempo eles receberam muita coisa, eles viram muita coisa. Então a gente chega no verso 9, que é a segunda parte desse texto. Diz assim: ao descerem do monte, Jesus lhe ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Jesus pede mais uma vez para que eles não contassem o que tiveram visto, o que eles tinham visto. Isso não é a primeira vez que ele faz isso. Quando ele cura uns cegos no caminho de Jericó, ele também pede isso. Em outros momentos, quando as pessoas veem milagres e maravilhas, Jesus chega para a pessoa e fala: não contem isso. Vá até o sacerdote e faça seu sacrifício. Mais uma vez ele faz isso com os discípulos. Possivelmente, talvez, porque nesse momento da caminhada de Jesus, ele sabia que a morte dele estava próxima. Então, se os discípulos chegassem falando: olha, eu vi Elias, eu vi Moisés, Jesus estava resplandecendo, uma voz saiu de dentro das nuvens e falou: este é o meu filho que me agrada, escutem ele. Todo mundo ia até Jesus. Porém, esse momento em específico, como a gente já tem visto, não é mais o momento das multidões. É o momento do preparo para a morte. É o momento dos discípulos. É o momento em que Jesus sai dos holofotes. Não que ele estava buscando isso antes, mas antes multidões iam atrás dele. Agora é o momento que ele reúne apenas os 12 discípulos e ele começa a caminhar até Jerusalém. O evangelho de Jesus, o ministério de Jesus foi dividido em partes. E essa parte era a parte de aquietar-se os 12 discípulos de Jesus, ouvirem sobre a morte e a ressurreição. Imagina que talvez esse foi o momento em que Jesus dedicou mais tempo ainda a ensinar os discípulos o que eles iriam passar, o que eles iriam ver e como queria ser depois da sua morte e da ressurreição. Esse é o momento.
Então, por isso que Jesus possivelmente pede para eles não comentarem com ninguém, porque se eles comentassem, todos iam até Jesus. Tanto as pessoas querendo curas e milagres, mas também os mestres da lei, coisa que ele não queria que acontecesse. No verso 10 diz assim: mas os discípulos perguntaram a Jesus: por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Esse texto e essa referência faz total sentido para os discípulos. Como pessoas que já tinham ouvido sobre a lei, já tinham ouvido sobre os profetas, eles conheciam os escribas. E naquela época, os escribas eram um grupo religioso muito respeitado. Primeiro, eles eram muito respeitados porque eles eram muito rígidos com a lei. Eles eram estudiosos de forma como nenhum outro grupo. Uma coisa interessante sobre os escribas é que eles copiavam a Bíblia. A gente hoje, mesmo que os escribas na época de Jesus não eram os crentes perfeitos, não vou dizer cristãos porque eles não acreditavam em Cristo, mas os servos perfeitos, hoje nós temos acesso ao Antigo Testamento muito, porque os escribas naquela época eles tinham um trabalho quase que perfeito de copiar a Bíblia. Não é só por eles, mas eles fizeram boa parte. Eles copiavam cada detalhe, eles estudavam cada detalhe. Onde foi que eles erraram? Eles estudavam a lei, mas eles esqueceram o espírito que agia naquela lei. Chegou um certo ponto em que os comentários que os escribas faziam da lei e o que eles comentavam sobre a lei e as cópias que eles faziam era mais importante do que a lei. Então é como se você pegasse a lei do Brasil e tivesse alguém comentando sobre aquilo. E daqui a 100 anos, ninguém sabia mais sobre a lei, só sabia sobre o comentário da lei. Era isso que fazia com que eles não acreditassem em Jesus. Os escribas eram um povo muito respeitado, mesmo fazendo tudo isso. E eles acreditavam em um texto que está lá em Malaquias, capítulo 4, do verso 5 até o verso 6, onde o profeta falava que Elias ia voltar. Então não era uma coisa sem fundamento. Mas eles de fato acreditavam no que estava escrito. Malaquias, capítulo 4, verso 5, diz assim: Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então os escribas não estavam, de certa forma, loucos. Eles estavam esperando Elias porque estava escrito que Elias viria. Porém, eles eram tão rígidos com a lei que certas coisas eles não conseguiam entender. E os discípulos, como bons judeus, eles acreditavam que os escribas estavam certos. Então, eles olham para Cristo e falam: Cristo está aqui. Pedro falou: Tu és o Cristo. Mas e Elias? Cadê Elias? Porque os escribas falam. Então eles chegam para Cristo e perguntam: Senhor, então por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Essa dúvida na cabeça deles era real e tinha embasamento bíblico. E Jesus, com toda a sua calma, responde. Jesus respondeu, verso 11: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Jesus responde: de fato, o que os escribas falam é verdade em partes. Está escrito no livro de Malaquias: Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias. Não é algo sem fundamento. Eu, porém, verso 12, lhes digo que Elias já veio e não reconheceram, pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Irmãos, e aí aqui Jesus dá a explicação de que Elias era esse, deixando bem claro que nós não temos a visão de Allan Kardec de reencarnação. Então Elias não reencarnou na vida de ninguém. Esses dias, quando eu estava preparando a pregação e fazendo alguns estudos, tinha um vídeo de 12 minutos sobre especificamente esse texto de Elias e João Batista. E aí eu ouvindo um senhorzinho assim, engravatado, aí lá no final ele fala assim: e como Allan Kardec dizia, João Batista veio na encarnação de Elias. Aí eu, caramba, 12 minutos que eu perdi da minha vida. A explicação dele era muito certa. Porém, quando chegou no final, a razão de tudo era a encarnação. Nós não acreditamos na reencarnação. Nós acreditamos que Elias não veio, de fato, a sua alma em outra pessoa. O que é que nós acreditamos? Que João Batista, que é o que os discípulos falam lá no verso 13, veio para fazer o mesmo papel que Elias fazia. Quando a gente vai lá para o livro de Lucas,
capítulo 1, verso 17. Joab, por favor. A gente vai entender um pouco disso. O porquê que João Batista é considerado esse segundo Elias. Lucas, capítulo 1, verso 17. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Quem está falando isso é o anjo para Zacarias. Então, Elias veio. Quem era Elias? João Batista. O que é que João Batista fez? Arrependam-se dos seus pecados e se batizem. O povo fez isso? Não fez isso. É o que Jesus está falando aqui. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, João Batista, e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Existem algumas semelhanças interessantes também entre João Batista e Elias, que não embasam nada a reencarnação, mas que são interessantes. A primeira é que tanto Elias quanto João Batista pereceram na mão de rainhas más. Os dois sofreram na mão de rainhas muito más, junto com os seus maridos, no caso os reis. Outra coisa interessante também é que os dois se vestiam da mesma forma. Isso são semelhanças, mas que não dizem nada a respeito de forma teológica. Os dois vestiam roupa de pele de camelo e cinto de couro. Os dois sofreram. Os dois vieram e fizeram a mesma pregação. Um queria que todos entendessem a lei, Elias, e o outro que todos entendessem que Jesus viria. Elias, a gente pode entender como um precursor de João Batista. Assim como João Batista também é um precursor de Jesus. Por quê? Porque lá, aqui ainda no verso 12 diz: assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Talvez pela 50ª vez, Jesus olha para os discípulos e fala: eu vou sofrer. Elias sofreu, João Batista sofreu, eu também vou sofrer. Vocês precisam acreditar nisso. Algo que a gente não pode deixar passado. Se você voltar alguns versos antes, lá no verso 9, uma coisa que Jesus fala é sobre não contar a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Para haver ressurreição, tinha que haver sofrimento. Para alguém ressurgir, essa pessoa tem que desaparecer, ela tem que morrer. Os discípulos não estavam entendendo isso, mas Jesus estava os ensinando. E no verso 13 encerra. E esse verso 13, ele de certa forma faz parte de um padrão que já vem acontecendo nos outros textos. Diz assim: então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Talvez, se você ler de uma vez só, você pegar uma tarde e ler todo o livro de Mateus, você vai ver que vai chegar a certo ponto que você fala assim: quando será que os discípulos vão entender o que Jesus está falando? Tem parábolas que Jesus fala, tem as evidências que Jesus fala, e os discípulos entendem só um pedaço. Essa história se repete aqui de novo. Esse trecho poderia acabar: então os discípulos entenderam tudo o que Jesus falou. E aí seria uma alegria imensa. Pronto, estava entendido, eles tinham entendido tudo, mas não. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Eles entenderam uma parte do que Jesus tinha falado. Agora eles entenderam que Elias não de fato viria, que era o que eles acreditavam, mas que Elias era João Batista. Era isso que Jesus queria ensinar desde o começo? Não. Jesus queria que eles entendessem: esse Cristo que vocês falam vai padecer, mas vai ressuscitar. Irmãos, nem Elias e nem Moisés, mas Jesus cumpriu toda a vontade do Pai e trouxe salvação através do seu padecer. Moisés representava a lei. Os escribas acreditavam fielmente que a lei ia fazer eles chegarem mais próximo de Deus. Os profetas, mesmo que mais bem intencionados, todos eles erraram contra Deus, mesmo aqueles que talvez se destacavam um pouco mais. Mas Cristo não. Cristo veio, e através do seu padecer, a salvação chegou até nós. Os discípulos não entenderam, mas nós, diferente dos discípulos, já vimos como a história termina. Nós já vimos que Jesus morreu e que ressuscitou. O que é que eu faço com isso agora? De certa forma, eu não passo pano para os discípulos, mas eles não tinham visto Jesus morrer e ressuscitar. Nós não. Nós somos cobrados com um peso maior, porque nós já sabemos o que aconteceu. O que é que eu faço a partir disso? E aqui eu queria deixar algumas aplicações. A primeira: os discípulos não podiam contar a ninguém o que viram. Jesus ordenou isso: não contem ninguém o que vocês viram. Mas nós não.
Nós já vimos, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Nós devemos contar o que vimos. É muito bom, eu sempre falo, é muito bom ser cristão de domingo, entre aspas, cristão de domingo, porque nós vemos a igreja, e eu sempre vou falar isso, nós comemos, nós bebemos, tem café, tem ar-condicionado, isso é muito bom, mas nós não vimos isso se repetindo em nenhum outro momento da história. Em nenhum outro momento da história você vai ver avivamentos acontecendo em igrejas super acomodadas. Era perseguição. O evangelho se espalhou dessa forma. Os discípulos todos morreram dessa forma. E talvez você fale assim, João, mas João não. João foi exilado e ele morreu numa ilha, senhorzinho. Só que uma coisa que eu parei para pensar. João estava exilado e ele só ouvia os relatos. Cara, aquele seu amigo morreu. Mataram ele. O discípulo tal, tiraram a cabeça dele. Aquele irmão que você estava discipulando, ele está como uma luz agora num poste morto. Isso deve ser muito ruim também. Acredito que até o Isânio, quando veio aqui, falou sobre isso também. Os discípulos não morreram de forma que a gente possa olhar e, nossa, que legal, o Evangelho traz isso. Olha, morrer de velhice. Não, sofreram. Irmão, os discípulos, nesse momento, não podiam falar. A gente pode, a gente deve. Talvez você pense assim, mas eu tenho meu filho em casa, e o meu filho em casa eu sempre falo, vamos ao culto. Não é sobre isso. Talvez você pense então, não, o irmão Naldo vai fazer uma visita no sábado e eu vou tirar um sábado no mês para ir com o irmão Naldo. Não é sobre isso. Ou talvez tenha uma programação de Natal no projeto e você venha servir. Também não é sobre isso. É sobre o seu dia a dia. Jesus todos os dias colocava força e colocava empenho para ensinar os discípulos sobre o seu reino. Talvez alguém esteve com você durante anos. Cara, é assim, é desse jeito. É esse sofrimento, mas traz essa recompensa. Então por que você acha que uma atividade, que uma visita, que um sábado, você pode colocar um cheque lá no fiz a minha parte? Não, é a nossa vida diária, irmãos. São todas as pessoas que passam por você. É em tempo e em fora de tempo. Não é quando tem a conferência missionária. Não é quando tem um apelo para a gente fazer alguma coisa, arrecadar alguma coisa. Não é no pregar a palavra. São todos os dias. Jesus dedicou todos os dias da sua vida ao Evangelho. Anderson, mas é fácil falar isso. Você é missionário e você gasta tempo só com isso. Não, não é fácil falar isso. Porque ao mesmo tempo que eu estou nessa situação, eu percebo que eu poderia fazer mais. E eu percebo, cara, mas o irmão trabalha. Eu nem trabalho. Por que eu não estou fazendo mais do que ele? Então não é sobre ser missionário ou ser sobre empregado ou patrão. É sobre o tempo que você gasta para a obra de Deus. Pessoas investiram a vida em você. Invista também na vida dessas pessoas. Outra aplicação. Os discípulos ainda não tinham visto Jesus ressuscitar. Mas você sabe que ele ressuscitou. Confie cegamente em Cristo e na sua volta. Mais uma vez, não é passando pano para os discípulos, mas eles não viram Jesus ressuscitar até esse texto. Nós já vimos isso, nós já ouvimos, na verdade, sobre isso. Se você crê que a palavra de Deus é verdadeira, você sabe que Jesus ressuscitou. Você comemora isso em determinada data do nosso calendário. Então, creia que ele vai voltar. Como que eu creio que Jesus vai voltar? No meu dia a dia. Quando o aperto vem, quando o aperto não vem. Quando eu estou muito bem financeiramente, mas também quando eu estou numa situação muito ruim. Irmãos, a nossa igreja é pequena. A nossa igreja, de certa forma, não deveria ser difícil de lidar. E quando eu digo de lidar, no sentido de não deveria ser difícil eu conhecer todos os irmãos da minha igreja. Se você olhar para cá, você vai conseguir ver todos. Por que tem uns que eu nunca nem fui na casa? Por que tem uns que eu não sei nem como é que está? Isso não faz sentido. A nossa igreja não tem 150 membros, em que eu não consigo dar boa noite para todos no final do culto. Tem 30 no máximo. Isso também é acreditar que Jesus vai voltar, porque Jesus vai voltar não para buscar a sua noiva, uma pessoa, ele vai buscar a sua igreja. Irmãos, quando eu leio o texto do capítulo 17, onde Jesus foi transfigurado, eu queria muito estar naquele contexto e poder ver Jesus daquela forma. Mas eu dou glória a Deus porque eu estou aqui e eu sei que tudo isso aconteceu, que Jesus morreu, mas que ele não era um charlatão, ele ressuscitou e ele diz que vai voltar. Vir ao domingo e estar aqui, e mesmo estar aqui pregando ou cantando, não significa absolutamente nada
se durante os 6 dias da semana a minha vida é completamente diferente? Os discípulos, eles eram confusos, mas mais confuso ainda é se nós estivermos todos os domingos aqui, ouvindo pregação por pregação, vindo na EBD, ouvindo no pequeno grupo, e a nossa vida continuar a mesma, depois de 10, 20 anos de crente. Não faz sentido isso. Para mim não faz sentido. Ao passo que eu falo que para mim não faz sentido porque eu analiso a minha vida, você pode analisar a sua vida. Mas nós temos esse privilégio. E por último, nós devemos nos arrepender do caminho que temos andado e entregar a vida a Cristo. Anderson, mas eu já fiz isso. Possivelmente você já fez. Eu fiz também um dia. Mas é você analisar tudo que você ouviu. Nós sabemos que nós não evangelizamos e que nós não vimos a EBD ou ao culto para sermos salvos. Mas nós sabemos que a salvação produz isso em nossas vidas. Analise a sua vida. Analise tudo que você tem feito. Sabendo que você também não vai fazer o suficiente para Deus, porque nunca vai se comparar. Mas você consegue olhar para a vida dos discípulos? Talvez olhar para a vida da sua mãe ou do seu pai que levaram você à igreja pela primeira vez. Ou então os heróis da fé. Pessoas que você olha e fala, nossa, eu queria ser igual àquela pessoa. Você tem feito 1% do que aquela pessoa fazia? Será que a nossa vida de devoção, de leitura da palavra, de oração, de jejum, tem sido como dessas pessoas? Se não, a gente precisa se arrepender do caminho que a gente tem andado e entregar a nossa vida a Cristo. Mesmo que você fale, eu já entreguei, entrego novamente. Por quê? Ou você entregou de forma errada, de forma falsa, ou Deus não existe. Eu quero acreditar que Deus existe. Então, se você vive uma vida que depois de anos é a mesma coisa que você fazia quando você não conhecia a Cristo, é interessante a gente reavaliar o que de fato a gente entregou a Cristo. Se foi a nossa vida ou se foi um pequeno pedaço, se foi um domingo, se foi uma gaveta só. De todas as coisas que eu tenho na minha vida, eu entreguei só essa gaveta do domingo. É interessante pensarmos isso. Irmãos, eu não quero sair daqui como alguém que trouxe a palavra e no final exortou a igreja. Eu quero sair daqui com o meu coração também doendo, por ouvir isso, porque eu estou falando isso para mim também. A nossa igreja tem orado e passado por momentos difíceis. Nós vemos isso nas finanças, nós vemos isso no evangelismo, nós vemos isso em várias áreas da igreja. Os irmãos que chegam agora enxergam isso também de certa forma. Nós precisamos nos arrepender disso. Algumas igrejas de Apocalipse, das cartas à igreja da Ásia, elas já estavam mortas, mas elas tinham cultos, elas tinham eventos missionários, elas tinham pessoas pregando. Pessoas talvez chegavam e gostavam daquele culto, daquele mover que acontecia. Mas o que Jesus fala lá é que aquelas igrejas, a maioria estava morta já. Só esqueceram de enterrar. Que a nossa igreja não venha a ser isso. Que a gente não venha a acomodar, a fazer uma cantina e, nossa, a igreja, olha, a gente fez uma cantina, que legal. Não, uma cantina a mais ou a menos não vai mudar nada. Que a gente não venha fazer uma conferência missionária e, olha, tá vendo, ó, estamos fazendo conferência missionária. Não é sobre isso. Mas que você, na sua casa, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, entenda que ser igreja era estar em movimento. Um dia você foi resgatado, e eu tenho certeza que você não quer voltar para onde você estava. E eu tenho certeza que você não vai voltar se de fato você entregou a vida a Cristo. Mas nós precisamos olhar o que nós estamos fazendo e nos arrepender. Senão, não tem outra escolha. Nós estamos fadados ao fracasso como igreja. E quando eu digo nós estamos fadados ao fracasso, porque outras igrejas simplesmente se arruinaram. Você pode olhar para a Europa, você pode olhar para vários outros contextos. Talvez se você ler livros teológicos, a maioria deles foram escritos por pregadores e pastores europeus, que talvez hoje nem são mais pregadores e pastores. Irmãos, que a gente possa estar vigilante. A última aplicação termina com: ele já provou que irá voltar, e após sua volta será tarde demais. Que a gente não venha esperar mais sinais, que a gente não venha esperar um chacoalho, ou um pastor vir de fora e pregar, ou um missionário, ou ter algum dia que vai ter um movimento diferente. Não vai ter. A palavra está aqui, irmãos. Nós só precisamos segui-la. Que de fato a gente possa sair daqui com o coração mexido, com o coração tocado. E quando eu digo coração tocado, de um dedo cutucando o nosso coração. A pregação e a exposição da palavra de Deus, ela sim traz calma, ela traz conforto, mas em certos momentos ela precisa também trazer a verdade, em todos os momentos, na verdade.
Que a gente possa sair daqui, irmãos, com essa palavra e que a gente não venha esquecer. Amanhã a rotina vai voltar e você vai trabalhar e vai ser cansativo. Todos vão ser. Todos os dias vão ser cansativos. Que você possa, talvez amanhã, no primeiro momento da sua manhã, você fazer essa oração: Senhor, me lembra da mensagem de ontem. Me lembra da mensagem do domingo passado. Me lembra do primeiro amor. Esse termo era muito usado antigamente. Me lembra do primeiro amor que eu tive quando eu entreguei a vida a Cristo. Vamos orar? Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé para a gente orar. Você conhece o seu contexto, você conhece a sua realidade. Coloque ela diante de Deus. Você sabe as dificuldades que você tem a voltar a fazer o que você fazia, a entregar o que você entregava. Peça a Deus que Ele vá nessa área específica e que Ele transforme. Senhor, eu quero te agradecer porque nós tivemos o privilégio de hoje estarmos reunidos aqui, louvando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome. Eu te peço, Pai, que a mensagem da Tua palavra, não o que eu falei, não as minhas palavras, mas a Tua verdade, Senhor, a Tua palavra, que amanhã vai continuar aqui nesta Bíblia, Senhor. Que ela possa transformar as nossas vidas, Pai. Senhor, os discípulos estavam confusos e, de certa forma, inseguros com os seus futuros, com o futuro que Cristo estava mostrando, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor está glorificado ao lado do Pai. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor já venceu a morte e que o Senhor perdoou os nossos pecados. Que a gente não viva de forma contraditória a isso, Senhor. Eu te peço, Pai, que a nossa igreja possa ser uma igreja viva, Pai. Uma igreja que venha olhar para as Tuas Escrituras e tê-la como seriedade. Que a gente possa, Senhor, não ficar nos louvores bonitos e nas pregações expositivas, mas que a gente possa alcançar almas lá fora, Senhor. E que principalmente as nossas venham ser transformadas, Pai. Que as crianças da nossa igreja possam crescer e enxergar o quão maravilhoso é fazer parte da igreja de Cristo, Pai. E que a gente possa estar atento, Senhor, e alertas à Tua volta. Que todos os dias da nossa vida a gente venha ter essa esperança como os primeiros cristãos tinham, Senhor. De que o Senhor um dia voltaria, porque o Senhor prometeu e cumpriu todas as Tuas promessas, Pai. Deus, eu te agradeço por esse momento e que a gente possa, Deus, sair daqui pensativos, Deus, e com o Senhor moldando o nosso coração através do que foi falado, Pai. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo.